Olá, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma dica da Lu, número 6, dia 18 de dezembro de 2022. Colocaram lá no grupo, não sei como usar para eu e para mim, então vamos aprender. O eu e o mim, eles são pronomes pessoais que possuem a função de substituir o substantivo na frase e indicar qual ou quais a pessoa do discurso. Então, essa é a função do pronome, ó, pronome, substituir um nome. Eu posso falar, Luana gosta de dançar. Ela fica toda animada. Esse ela está substituindo o nome Luana, é um pronome. É uma palavra que é utilizada para substituir um nome, ok? Eu trouxe aqui uma tabelinha para vocês verem quais são os pronomes, tá? Pessoais. O eu é um tipo de pronome pessoal do caso reto. Ele exerce a função de sujeito ou de predicativo do sujeito, né? Que a característica predicativa é uma característica do sujeito, né? Como se fosse uma qualidade. Vocês vão aprender isso também. Então, aqui eu tenho as pessoas, né, do discurso, eu tenho a primeira, a segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Aí nós temos aqui os sujeitos, né, os pronomes, o eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, tá bom? Aí que nós temos o número, singular ou plural, as pessoas, né, do singular ou plural, primeira, segunda e terceira, e do plural também a mesma coisa. E os sujeitos, que são os pronomes pessoais do caso reto. O mim é um pronome pessoal do caso oblíquo. Ele não pode exercer a função de sujeito, tá bom? Ele exerce a função de complemento verbal, ele vai acompanhar o verbo, ou complemento nominal, ele vai acompanhar um nome. As palavras, às vezes, elas são bem difíceis, né? A gente tem muitos conceitos. O importante é a gente entender a função deles. Não se preocupem com os nomes. O importante é a gente entender. Trouxe também aqui uma tabelinha da internet. Quais são os pronomes oblíquos, né? Para cada pronome reto, aqueles que eu falei lá em cima, existe um pronome oblíquo. Ó. Para o eu vou substituir pelo mim, me, comigo, tu, te, ti, contigo, o ele, se, o, a, lhe, si, consigo, o nós, tenho o nós e conosco, vós, vos e convosco, eles, se, os, as, leis, se e consigo. Vocês já ouviram essas palavrinhas aí várias vezes e hoje você sabe que é um pronome oblíquo, ok? Que vai exercer a função de complemento verbal ou complemento nominal. Exemplos. Eu gosto das aulas de português. Primeira coisa, a gente tem que identificar o verbo. Aqui, ó, é o gosto. Quem que gosta? É o eu. Tá? Se quem está praticando a ação de gostar é eu. Então, o que a gente leu lá em cima? Que o eu, ele vai assumir, né, a posição de sujeito. Então, jamais eu poderia colocar mim gosto. Eu gosto das aulas de português. Embaixo. Eu estou com um pouco de dificuldade, mas não vou desistir. Nós temos aqui duas orações. A segunda está separada entre vírgula. Eu tenho aqui antes, depois da vírgula, a conjunção mais, é uma conjunção adversativa. Lembra que a gente estudou sobre isso? A gente utiliza vírgula, mas não vou desistir. Primeiro aqui, ó, eu estou com um pouco de dificuldade. Qual é o verbo dessa frase? Qual é a ação que está acontecendo aqui? Estado, fenômeno da natureza? E aí, vamos ver. Qual é o verbo? Gente, o que será o verbo aqui? É o estar, né? O verbo estar, estou. Quem que está? Eu. Quem está praticando é o eu. Então, o eu é o sujeito dessa oração. Então, não pode ser mim. Lembra? Para utilizar o mim ele vai vir como complemento verbal ou nominal, ok? Se for sujeito, sempre vou utilizar o eu. Quando você confiará em mim? E aí? Quando você confiará? Confiará é o verbo. Quem que vai confiar? É você. Você é o sujeito. Em mim é o complemento. Confiar em quem? Quem confia, confia em alguém. Então, aqui está completando o verbo.
não é sujeito, é um complemento. Se for complemento, eu utilizo mim, certo? Esse bolo é para você e para mim. Esse bolo é o que é? Esse bolo. Esse bolo é o sujeito. Para você e para mim é o complemento. Se é o complemento, aqui então é para você e para mim, e não para você e para eu, tá? Para você e para mim, porque é complemento, não é sujeito. Então vamos aqui fixar, né, falar um pouco mais do uso, tá? Porque é sempre bom a gente relembrar. Para mim ou para eu, quando usar. As duas formas elas estão corretas, a gente tem que ficar ciente disso. O para mim e o para eu, ok? Corretíssimos. No entanto, devem ser utilizadas em situações diferentes. Para mim é um pronome pessoal oblíquo, a gente viu, tônico. Em função disso, deve ser precedido de uma preposição, como para, por exemplo. Então, você vai encontrar ele normalmente junto aí com uma preposição. Esse tipo de pronome é utilizado para substituir um substantivo que tem a função de objeto indireto. A gente viu que o pronome ele tem essa função, ele substitui. Ou seja, é um complemento de uma oração. Então, você vai ver ele ali como um objeto, um complemento do verbo, tá bom? Complemento do verbo ou do nome. Você comprou esses biscoitos para mim. Vamos ver se esse uso está correto? A gente vai ver lá, encontrar o verbo, ó, comprou. Quem comprou foi você, ok. Esses biscoitos para mim. Quem compra, compra alguma coisa. O que a pessoa comprou? Esses biscoitos para alguém, para mim. É complemento do verbo, ok? Então, ok, eu posso usar o para mim. Esse para mim aí, nessa frase, ele está como objeto indireto. Ele está preposicionado, tem essa preposição aqui, o para. Esses biscoitos é o objeto direto e para mim o objeto indireto. Vocês vão aprender isso também, mas não custa nada falar, né? Esses nomes. Ele trouxe lápis, cadernos e livros para mim. Peraí, qual é o verbo? Trouxe. Quem trouxe? Ele. Então, ok. Vamos ver, quem traz alguma coisa para alguém. Então, ó, é complemento, tá completando o verbo, o sentido aí do verbo. Então, ele trouxe lápis para mim. Ok, certíssimo, tá bom? Faltou aqui um pontinho final aqui nessa frase. Para mim, conciliar os estudos e o trabalho era a parte mais difícil. Esse para mim, ele está deslocado, tá vendo? Uma pegadinha. Porque aí você vai achar, ah, não, é para eu. Não, tá deslocado, olha só. Deslocado, gente, é quando está fora da ordem direta. Normalmente vem sujeito, verbo e complemento, né? E os acessórios, os termos acessórios. Aqui, ele veio antes e está entre vírgula, tá vendo? Olha a dica. Tem uma vírgula ali, então quer dizer que ele não é dali. Conciliar os estudos e o trabalho era a parte mais difícil. O que era? Conciliar os estudos e o trabalho. Então, isso daqui, ó, é o meu sujeito. Agora, a parte mais difícil é o meu predicativo do sujeito, ok? É a característica, porque aqui eu tenho um verbo de ligação, então a parte mais difícil é a característica aqui de conciliar os trabalhos e o estudo, tá? Eu tenho um verbo de ligação, então essa segunda parte aí eu digo que é um predicativo do sujeito. E esse para mim, ele é um objeto direto, ok? Seria assim, ó. Conciliar os estudos e o trabalho era a parte mais importante, era a parte mais difícil, desculpa, para mim. Ele está completando aí a palavra difícil, ok? Então, ele é um complemento nominal, certo? Agora, o para eu. Vamos relembrar e fixar. Eu é o pronome pessoal reto, lembra? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esse tipo de pronome é utilizado para substituir substantivos que têm a função de sujeito nas orações. Dessa forma, a expressão para eu assume sempre a função de sujeito em uma frase, devendo assim estar sempre acompanhada de uma ação com um verbo conjugado no infinitivo. O que é verbo no infinitivo, professora?
vai ser o verbo com a terminação R. Dançar, falar, cantar, pular, amar, ok? Ou seja, uma ótima dica para saber quando usar o para eu é identificar se a expressão é seguida de um verbo no infinitivo que indique uma ação. É uma dica. Se esse for o caso, sem dúvidas, o correto é utilizar para eu na frase. Vamos ver aqui os exemplos. Você trouxe os cadernos para eu corrigir. Peraí. Para eu. Na frente do para eu, aqui, ó, nós temos um verbo e está no infinitivo, terminando em R. Então, corrigir. Quem vai corrigir? Eu. Eu é o sujeito, eu que vai praticar a ação de corrigir. Então, está certíssimo. Para eu corrigir, não é para mim. Para eu corrigir. Eu tenho o sujeito mais o verbo no infinitivo. E estou com as tarefas atrasadas para eu fazer. Peraí, vamos ver. Eu, para eu, vamos ver se tem um verbo no infinitivo. Tem, ó, terminado em R. É R, fazer. Quem vai fazer? Eu. Está correto. Para eu fazer. Traga as bolas de gude para eu brincar, ó. Para eu brincar é um verbo. Está no infinitivo, termina em R. Então, está correto. Para eu brincar, para eu fazer, para eu corrigir. Ok? Exemplos. Nossa relação está muito confusa para mim. O que está? Nossa relação. Nossa relação é o sujeito. Muito confusa. Confusa para quem? Para mim. Esse para mim está completando a palavra confusa. Então, é um complemento. Se é complemento, eu vou usar para mim. Eles compraram um carro para mim. Quem compra, compra alguma coisa para alguém. Então, aqui, ó, está completando também, não é o sujeito. Ó, que quem comprou aqui? Eles. Eles é o sujeito da frase. Então, para mim, é um complemento. Tudo em casa sobra para eu fazer. Peraí. Para eu tenho aqui um verbo no infinitivo. Então, se tem verbo no infinitivo, é sujeito para eu. Porque quem vai fazer? Eu. Eu vai praticar a ação. Para eu realizar a prova, devo estudar mais. Para eu realizar. Quem que vai realizar? Eu. Eu é o sujeito. Então, está correto, não é para mim, para eu realizar. Na dúvida, sempre faça uma pergunta ao verbo. Se a resposta tiver sujeito, então é pronome do caso reto. Caso contrário, será objeto. Ela trouxe o bolo para eu comer. Quem trouxe? Ela. Ela é o sujeito. Quem que vai comer? Eu. Não sou eu que vou praticar a ação do verbo? Então tá certíssimo. Eu comer. Olha aqui, o verbo no infinitivo, terminado em R. Geralmente, quando há dois verbos, também haverá dois sujeitos. Ó. Se for para eu estudar, então estudarei. Estudar é o verbo. Quem vai estudar? Eu, sujeito eu. Estudarei, verbo. Aqui, verbo. E o sujeito eu, aqui é um sujeito elíptico, oculto, né? Tá escondidinho aqui, ó. Então, eu estudarei, ok? Ele disse para eu cantar, ó. Disse, verbo, sujeito, ele. Quem disse? Ele. Quem que vai cantar? Cantar é um verbo, sujeito, eu. Ela não contou nada para mim. Quem contou? Ela. Quem conta, conta alguma coisa. Não contou nada. Para quem? Para mim, é complemento. Se é complemento, para mim. É o objeto indireto. Para mim, e olha aqui, ó, deslocado, ó, no início da frase com vírgula. Ele está fazendo de conta que não sabe de nada. Fazendo é o verbo. Quem que está fazendo? Ele. Sabe é um verbo, cadê? Ó, não sabe. Quem que não sabe? Ele.
E para mim, objeto direto, objeto indireto, e está deslocado lá no início, tá? Ele não é sujeito, é só um complemento. Ordem direta, ele está fazendo de conta que não sabe de nada para mim. Vamos treinar? Tem aqui o exercício, vocês vão dar uma olhada, vão dar um pause, vão tentar responder, depois vocês vão dar play e vão ver se vocês acertaram, ok? Vou pegar aqui, ó, complete as frases com para mim ou para eu. Deixa eu só colocar aqui o cursor para eu poder digitar. Então, vamos embora. Deixa eu colocar aqui uma corzinha diferente da letra e vamos lá responder. Então, vamos treinar, tá? Necessito de férias para mim descansar ou para eu descansar? E aí? Nós temos aqui um verbo. Quem vai descansar? Eu. Eu serei o sujeito. Então, é para eu descansar, não para mim, ok? Quem vai descansar? Eu. Ele enviou a encomenda para mim ou para eu? Quem enviou? Ele. Ele é o sujeito. Quem envia alguma coisa. O que ele enviou? A encomenda para alguém. Para mim, é complemento. Se é complemento, para mim. Para eu estar em casa é muito importante ou para mim estar em casa é muito importante? Olha só, tá no início, deslocado com vírgula. Tá lembrando de alguma coisa? Tá, não tá? É para mim. Estar em casa é muito importante. Estar em casa é muito importante para mim. É complemento, tá bom? O que é estar em casa? É muito importante. Esse para mim, ele não é sujeito, ok? Trouxe bastantes documentos para eu assinar ou para mim assinar? Peraí, professora, na frente tem um verbo no infinitivo. Se tem verbo no infinitivo, é para eu. Olha, beleza, beleza. Faltam 15 dias para mim viajar ou para eu viajar? Peraí, verbo no infinitivo? Fácil, fácil. Para eu. Assinar é a única alternativa correta quanto ao uso da expressão. Olha só, sempre que eu colocar questões assim de múltipla escolha, você sempre... Ai, Jesus! Você sempre vai marcar apenas uma opção. Aí você vai analisar se o enunciado quer a frase correta ou errada. Aqui, ó, alternativa correta. Então, você vai procurar a alternativa que é correta. Então, das 5, apenas uma está certa. Então, ele quer quanto à expressão para mim. Qual que está correta? Vamos embora ver. Vamos começar lá de baixo, lá da letra E. Traga algo para mim comer? Como assim? Aqui, ó, tem um verbo no infinitivo. Quem vai comer? Sou eu. Me não vai comer. Eu, para eu comer. Então, está errada. Essa aqui está errada. Opa, já estou fazendo besteira aqui. Ctrl Z, vamos botar aqui. Ctrl. Essa está errada. Faça silêncio para mim falar. Peraí, verbo no infinitivo. Quem vai falar? Eu. Eu vou falar. Errada também. Minha mãe comprou novas roupas para mim usar. Olha aqui o verbo no infinitivo. Quem vai usar? Eu. Eu sou o sujeito. Não é eu. Aquele convite foi entregue para mim. Ué, tá certo, não tá? Aquele convite foi entregue. Quem foi entregue? Aquele convite é o sujeito. Então, foi entregue para alguém. Para mim. É complemento. Então, essa aqui está correta. Encontramos a resposta certa. Vou colocar aqui, eu queria colocar tudo em negrito, mas não vai ficar. Mas essa daqui é a resposta correta, ok? Ah, coloquei aqui em vermelho, show. Ele pediu para mim comprar. Poxa, quem vai comprar sou eu. Então, ó, o sujeito não pode ser pronome oblíquo. Tem que ser
pronome pessoal do caso reto. Show? Bora estudar, estuda que a vida muda, assista os vídeos, curta lá, né, o vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode escrever no comentário ou escreva no grupo. Compartilhe com as pessoas da sua família ou amigos que estão com um pouquinho de dificuldade na língua portuguesa. E bora estudar, estuda que a vida muda e muda mesmo, hein? Não duvide.